Marcelino Guedes Gomes. Ele gosta quando a gente fala assim o nome inteiro dele, ele vibra. Eu sinto ele olha o sorriso. Marcelino, nós temos poucas, quantidade boa ou muitas instituições técnicas ligadas aos setores industriais? Por exemplo, dutos no Brasil. Nós temos pouquíssimas no Brasil, né? E isso mostra o nível de amadurecimento e complexidade da nossa indústria. No exterior, os Estados Unidos tem uma indústria de dutos consolidada, tem várias entidades fortes. E você avalia isso, né? Uma comunidade é forte quando tem associações e entidades fortes, né? E no Brasil, nós temos poucas entidades relacionadas a pipeline, relacionadas a dutos no Brasil. Entendi. Poucas. Poucas, né? Poderíamos ter mais. É. Quem é Oswaldo Hinojosa, que é um dos pioneiros que você está convidando hoje? Esse mês estamos falando dos pioneiros da indústria de dutos no Brasil. E hoje nós trouxemos o Oswaldo Hinojosa, que é uma liderança, eu digo isso porque é verdade, e um profissional que deixou alguns legados na nossa indústria. É um amigo, não é um colega, é um amigo que eu tenho na minha história de carreira na Petrobras, e eu tive o prazer de trabalhar com o Oswaldo Hinojosa na estruturação do CT-Dutos. O Oswaldo Hinojosa, dentro dessa sua primeira pergunta, foi uma pessoa que contribuiu para a estruturação no Brasil de uma entidade importante de dutos, que é o Centro de Tecnologia de Dutos. Hoje, nós temos o prazer de ter aqui no Pipeline Net Oswaldo Hinojosa. Ótimo, Oswaldo. Então, já que o Marcelino puxou esse tema, qual é a grande diferença de atuação, de maneira de atuar, quando você está numa empresa, na indústria, e quando você está nessas comunidades, nessas instituições? Qual é a diferença de atitude? Então, participando especificamente do CT-DUT, né, que foi uma entidade privada, né, criada aí visando a tecnologia em dutos e a união de universidades e indústria, foi um grande desafio. Então, uma entidade sem fins lucrativos, com finalidades assim muito bem estabelecidas e necessárias dentro da atividade de dutos, e que, então, é diferente, porque é um desafio grande você criar essa união, que todos concordam, mas que são de difícil implantação. Você sabe, Cavanha, essa é uma pergunta interessante, porque uma empresa ela já tem seus modos de operar, ela já está estruturada. Agora, você criar, como o Oswaldo contribuiu com o CT-Dut, onde não existia, onde você tem que criar o estatuto, você tem que criar como ela vai funcionar e como é que você vai construir, esse é um esforço muito grande e que, com certeza, o papel do Oswaldo Hinojosa foi fundamental, né? O Oswaldo é um pioneiro porque ele chegou na indústria de dutos em 1972. E eu queria fazer uma pergunta, voltar um pouquinho lá atrás e falar, Oswaldo, como foi chegar na indústria de dutos em 72 e depois você complementa, como é que foi o prazer de você trabalhar na estruturação de um centro de tecnologia já nos anos 2000? É uma pergunta bem abrangente, né? Claro. Em 72, os cursos da Petrobras ainda não existia o curso de dutos e terminais, então era curso de engenharia de equipamentos. Após o curso, você era designado, então, para alguma área operacional. O objetivo de cada pessoa de Estado é que ele, assim como o paulista, é voltar para São Paulo, né? E outros também, acredito que da mesma forma. Eu fiquei inicialmente no Rio de Janeiro, e em 2 anos eu fui para o TEBAR. O TEBAR, que tinha iniciado as operações recentemente, né, em torno de 70, já era um desafio ali de dutos, tanto para São Paulo, na refinaria da Replan, como para Cubatão. E aí iniciei essa atividade de manutenção, sempre fui dessa área. E com o tempo, manutenção, fui para o TEMADRE, do TEMADRE voltei para São Paulo, para o TEDEP, no início da encampação dos dutos de São Paulo. E aí começou essa, digamos, a odisseia maior para a área de segurança, de operação desses dutos aí que estavam
de acordo com a tecnologia da época, né, não tinham sistemas de monitoração e eram mais operados pela experiência, né, de cada operador. Muito bom. E você está falando dos dutos da Rede Ferroviária Federal que a Petrobras incorporou em 74, é isso? 74 começou esse namoro, né, digamos assim. Aí o TEDEP foi criado em 75, 76. Isso foi um fator lá que até prejudicou a manutenção daquele sistema, porque num período de alguns anos aí de negociação, aquela manutenção, aqueles investimentos, naturalmente, eles decrescem, né? Então, os mínimos cuidados sofreram com isso. Tanto é que, quando começou a operação, como já foi até falado nesse programa, a questão de furos e vazamentos por corrosão era muito elevado, né? E o grande desafio da Petrobras, quando assumiu, foi recuperar esse sistema, implantar um sistema de produção catódica. Foi uma correria, né, digamos, e um esforço muito grande para implantar esses sistemas de proteção. Oswaldo, deixa eu fazer uma pergunta assim, bem, mesmo entendendo, né, e sabendo, e reconhecendo o trabalho de muitos outros colegas que viabilizaram o CITEDUT, qual foi o grande esforço para botar o CITEDUT rodando de pé, funcionando? Que você teve um papel fundamental nisso, todos sabem, mas eu quero registrar aqui que você teve um papel fundamental, né, na existência do CITEDUT, pela sua persistência, pelo seu engajamento. Mas qual foi o grande desafio de montar um centro de tecnologia de dutos no Brasil? Em 2002, eu estava já fora da Petrobras e trabalhando em área de distribuidoras, né, trabalhei em algumas empresas privadas. E o Ney, né, o Ney Gonçalves, me convidou aí para uma possível ajuda para a criação do Centro de Tecnologia de Dutos. E eu fui conversar com o Marcelino no Rio. Aí o Marcelino, com todo aquele entusiasmo, me mostrou aquilo que se pretendia, né, do Centro de Tecnologia, para desenvolvimento de pessoas, de qualidade, de pesquisa junto com a universidade, e aplicação da indústria, tudo aquilo que todos querem, né? Universidade, escola, indústria trabalhando junto para melhoria, para qualidade. Eu comprei a ideia, sempre fui também entusiasmado, e de início eu acabei comprando a ideia e nós chegamos aí a um acordo e eu comecei esse trabalho. O que existia na época? Existia um projeto aprovado pela FINEP, que através da PUC do Rio, que era responsável pela implantação. Nesse projeto, tinha uma formação da área de mestrado, doutorado, com alguns testes, e que, inclusive, necessitaria de testes de campo. E é o que o CITEDUT pretendia, então existia já um pré-projeto. Só que era um projeto que era ambicioso, bastante ambicioso, era muito preliminar, né? A viabilidade era coisa. Mas eram áreas que já se pretendia, vamos construir todas essas áreas. Ok, e tinha um valor que, no caso, na época, era 7 milhões de reais para construir uma coisa grandiosa. E não tinha estatuto ainda, precisava criar estatuto. O que vai ser? Vai ser uma fundação? Vai ser uma organização? E, na época, em 70, a senhora Fernando Henrique havia criado as OCIPs, Organização Social, né, com interesse público. Esse foi o caminho, as nossas famosas ONGs, que era uma empresa privada de interesse público. Isso casou, partimos então para isso, e aí, com a ajuda de advogados especialistas, né, fomos debatendo a criação do estatuto, e depois da criação do estatuto, vamos partir para a construção e montagem. Marcelino, nós estamos chegando ao final, e quem sabe a gente não possa esquecer de perguntar para ele, Marcelino, mas você faz a pergunta que você faz melhor do que eu, sobre o RTDT, que eu sei que o Enojosa é cúmplice absoluto disso. Exatamente. Então, chegando no final, vamos deixar registrado, o Oswaldo Enojosa foi o coordenador da estruturação do RTDT,
que é o nosso código, é o nosso estatuto, é a nossa regra, a nossa lei de pipeline no Brasil. Então, Oswaldo, termina falando para a comunidade qual foi o desafio de criar o RTDT no Brasil. A ANP, na época, mesmo após a abertura da área de petróleo, a quebra do monopólio, outros entrantes estavam no sistema e não existia nenhum regulamento para essa atividade. E os acidentes que estavam na época, Baía da Guanabara e tal, foram tornando mais urgente essa regulamentação para exigências. Nós começamos, o CTDUT, em colaboração com a ANP, foi feito um convênio, com o CTDUT, em que eu coordenei uma comissão de pessoas para elaboração de um modelo de segurança operacional. Esse modelo de segurança operacional, apresentado à ANP, se tornou o regulamento técnico de dutos terrestres, incluindo biocombustíveis, que foi feito em 2 ou 3 anos da elaboração, com muito debate, com muita participação e baseado em normas internacionais, foi inicialmente de pesquisa e na realidade daquela época, quer dizer, foi um regulamento muito detalhado, um verdadeiro manual, porque era necessário naquela época. A única experiência era a Petrobras, com as suas normas próprias, baseadas já na ASME e nos APIs, né? Muito legal. Eu tenho certeza, e é minha petulância de falar, apesar de você ter feito muito para a indústria de dutos, ter trabalhado muitos anos na Petrobras, ter colaborado com viabilizar o Centro de Tecnologia de Dutos no Brasil, a sua grande contribuição foi essa estruturação de uma base de conhecimento, que é o nosso código, é a nossa lei, é o nosso regulamento. A sua contribuição para a indústria foi muito importante. Eu só posso agradecer a você aqui, pessoalmente, passar a palavra para você fazer a sua despedida para a comunidade. Mas aqui fica só um agradecimento por tudo que você fez para a nossa indústria e para a nossa comunidade. Eu só queria acrescentar que ninguém faz nada sozinho, né? Então, é uma participação muito grande de colaboradores. Eu sempre tive uma sorte de contar com equipes competentes. Essa talvez seja o segredo, né, para você. Trabalho em equipe. Isso vale para os novos e os antigos. Trabalho em equipe, uma boa constituição, muito debate, e isso aí acho que leva a bons resultados. Muito obrigado aí por todos os elogios e pela sua bondade, e um prazer aí estar conversando com vocês. Obrigado, Oswaldo. Cavanha, com você. Obrigado, Marcelino, e obrigado especialmente, Oswaldo Nojosa, pela participação. Um prazer estar com vocês. Um grande abraço. Obrigado. Tchau. Um grande abraço. Muito obrigado. Tchau.